E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Pedro falando, tá? Então vamos fazer a terceira atividade. Antes eu vou explicar para vocês o assunto aqui, tá? Sobre linguagem verbal e não verbal. Só para vocês terem a base do que vocês vão responder, tá bom? Então vamos lá, linguagem verbal e não verbal. Todo mundo sabe que a gente só se comunica por meio da linguagem, né? Ou seja, de alguma fala, de alguma coisa escrita, não é verdade? Sem ela não há interação entre as pessoas. A linguagem compõe-se de elementos verbais e não verbais, mas você sabe a diferença entre eles? Então, bom, verbal vem do latim verbum, que significa palavra. Por isso, linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, ou seja, na oralidade, que é a nossa fala, né? Ou na escrita. Então, pessoal, linguagem verbal é tudo aquilo que a gente pode falar e ouvir, né? Ou escrever, né? Ou seja, tem que ter alguma coisa que dê uma ideia de fala, né? Aí eu tenho esse exemplo aqui, ó. Vamos entender um pouquinho a história da literatura de cordel. Aí tá esse pequeno texto aí falando sobre a literatura de cordel, né? Que a literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como a poesia popular porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, que se assemelham muito aos trovadores medievais por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viriam a ser os cordéis. Essa manifestação literária tradicional está mais presente no interior do Nordeste, com maior destaque nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Então esse texto aí que falou rapidinho sobre a literatura de cordel, né, dá para vocês notarem, né, que esse texto ele foi construído com uma linguagem verbal porque ele usou palavras para explicar sobre a história da literatura de cordel. Se a linguagem verbal é o uso da palavra, a linguagem não verbal vai ser o contrário, né? Ela não vai ter uso da palavra para a gente se comunicar. Nesse caso, vai entrar outros elementos. Aí eu dou exemplo aí, olha, vocês estão vendo, dos emojis, né? Dos emoticons, das caretinhas que a gente vê tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, quanto no Instagram, no Messenger. Então tá aí, ó. Quem não conhece essas carinhas, hein? Esses elementos não verbais exprimem diferentes sentimentos e pensamentos nas redes sociais, que são marcados pela agilidade na comunicação. Muito bonitinhas, não? As expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais, os desenhos, todos eles são exemplos da linguagem não verbal, ou seja, eu não uso a fala, eu uso apenas imagem, né? Aí tem outros exemplos aqui, olha, um símbolo explicando que a pessoa tem que seguir em frente, né, para o lado direito, uma placa dizendo que é proibido fumar, lá atrás uma pintura da Mona Lisa e um outro um quadrinho mostrando uma mulher aborrecida. Então, olha, há textos que apresentam apenas a linguagem verbal e há textos que apresentam apenas a linguagem não verbal, como esses de cima aí, né? É só a linguagem não verbal, só a imagem, né? Mas há aqueles que misturam as duas. Nesse contexto, apresentam a linguagem mista, ou seja, vai ter a linguagem verbal, né, escrita ou falada, e vai ter a linguagem não verbal, que é as imagens. Aí nesse exemplo aí vocês podem ver, os quadrinhos são um grande exemplo disso. Ó. Tem esse quadrinho aí que mostra assim. Aí no primeiro quadrinho diz assim: estar sem emprego me deixa triste, filho. Aí o menino diz: não fique, pai. O Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. O menino fala com otimismo, como se isso fosse bom, né? Então dá para vocês verem aí que tem as duas linguagens. Tem tanto a verbal quanto a não verbal, porque aparece, no caso aí nos quadrinhos, a imagem do menino, né? E a fala dele, que não está assim mostrada em balões, mas a gente vê que é a fala do menino de forma escrita. Então tem a linguagem verbal, escrita aí nesse caso, e a linguagem não verbal, que são as imagens, tá bom? Quando tiver os dois ao mesmo tempo, é a linguagem mista. Então, relembrando, linguagem verbal é aquela escrita, tá, ou falada, como aqui nesse texto. A linguagem não verbal é aquelas por imagem, como os emoticons, essas plaquinhas, essas imagens aqui, tá? E a linguagem mista é aquela que une os dois, tanto imagem quanto a parte escrita ou falada. Aí vamos ao exercício. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então aqui, pessoal, tem uma reportagem do site da UOL, tá?
falando sobre uma coisa que aconteceu com a Turma da Mônica aí. Em meio à pandemia, a Turma da Mônica põe até o cascão para lavar as mãos. Aí tá aqui no lado o cartazinho dizendo lavar as mãos salva vidas. Aí tá escrito embaixo, a Turma da Mônica leva cascão para lavar as mãos em meio ao surto do coronavírus. E isso foi publicado no Twitter. Ou seja, foi um milagre, né? Que o Cascão é um personagem que nunca tomou banho. E no caso do pro coronavírus, ele conseguiria até fazer ele lavar as mãos dele. O surto de coronavírus, que tem se espalhado rapidamente pelo planeta, fez com que diversos artistas e celebridades incentivassem seus seguidores nas redes sociais a dobrar a atenção com os métodos de higiene, visando impedir a proliferação da doença. Os esforços de conscientização fizeram com que até mesmo um personagem conhecido por fugir de água se rendesse. Na última sexta, o perfil da Turma da Mônica no Twitter publicou uma imagem que o Cascão aparece diante de uma pia pronto para lavar as mãos. Então esse texto, essa imagem foi extraído da seção entretenimento do portal da UOL. Né? Vamos ao exercício. Observando a imagem e o texto que acompanha, responda as questões abaixo. Letra A. Qual característica ruim o personagem Cascão tem que o levou a Turma da Mônica a levá-la até a pia para lavar as mãos? Então vocês sabem como o Cascão é conhecido, né? O tipo de personagem que nunca tomou banho. Então a resposta é por aí, tá? Letra B. Você saberia dizer que linguagens foram empregadas no quadrinho? Explique quais são. Ou seja, vejam aí qual é a linguagem que foi empregada. Se foi só a linguagem verbal, se foi a linguagem não verbal, ou se foi a linguagem verbal e não verbal, ou seja, a linguagem mista. Vamos supor, se for só a linguagem verbal, você vai dizer é a linguagem verbal porque usou isso, isso, isso. É a linguagem não verbal porque usou isso, 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 isso. Ou é a linguagem mista porque usou tanto a imagem quanto a fala e por aí vai, tá? Vejam qual é dos três casos aí. Letra C. Na sua opinião, poderíamos retirar uma das linguagens empregadas no quadrinho sem que a compreensão do texto fosse comprometida? Ou seja, eu podia retirar a parte escrita lá sobre o Cascão e só deixar a imagem, ou o contrário, só deixar a parte escrita e não colocar a imagem para me entender do que estava se tratando da reportagem? Sim ou não? Qualquer uma das respostas vocês vão explicar. Sim, porque tal, 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 tal. Não, porque tal, 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 tal. Tá? A letra D. Você observou que a imagem possui duas linguagens usadas ao mesmo tempo. Como podemos denominar esta linguagem? Já expliquei lá no assunto, né? Como é chamado quando tem tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Como é chamada essa linguagem? Letra E. Segundo o texto, a imagem foi publicada onde e por quem? Olha, reparem bem, tá? Reparem como ele diz bem aqui, tá? Onde é que ela foi publicada? Tá bem aqui na última sexta-feira, blá 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 blá. Então aí tá dizendo onde foi publicada, tá? Bem fácil, a resposta tá bem aí, tá? E por quem tá mostrando lá quem é que publicou, né, tá? Por favor. Bem fácil daí. Letra F. Respondendo à questão anterior, você descobriu que quem é o locutor, ou seja, o autor do quadrinho. Quem são os prováveis interlocutores, os leitores, na sua opinião? Ou seja, lá a gente viu quem é o autor, né, nessa resposta lá da letra E. Então, para vocês, quem geralmente lê essas histórias da Turma da Mônica? Quem são os prováveis leitores da Turma da Mônica? Escrevam aí, tá? Vamos dizer, são as pessoas adultas. Ou então, são as crianças. São os adolescentes. São as pessoas de todas as idades. É por aí a resposta, tá? Vejam qual é que se encaixa. Letra G. No quadrinho aparece a mensagem: lavar as mãos salva vidas. Com base nos fatos que vêm ocorrendo no mundo atualmente, qual o motivo principal que fez com que a turma convencesse o Cascão a lavar as mãos? Essa é bem fácil, né, gente? Qual é esse motivo principal que está fazendo o Cascão lavar as mãos? O que é que está acontecendo? O que é que a gente está passando por aqui? A letra H, que é a última, né? Quais conselhos de prevenção você poderia dar para conscientizar as pessoas sobre esta pandemia que estamos vivendo? Essa aí é com vocês. Vocês vão dizer, olha, é necessário usar máscara, lavar a mão, por aí vai, tá? Deem um conselho bacaninha sobre como devemos nos prevenir para não ser contaminado pelo coronavírus, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Boa sorte, tá? E a resposta, eu quero que vocês entreguem, se possível, só a resposta mesmo de cada questão, tá? Escrevam o nome de vocês num papel simples, coloquem só as respostas, por exemplo, A resposta, aí blá 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 blá, B resposta, aí blá blá blá, tá? E depois
mandem para mim, ou por fotografia, ou um papel separado e deixem lá na escola, não sei, vocês escolhem, tá? Qual a melhor forma que vocês quiserem mandar para mim, tá? Muito obrigado, é isso aí. Boa sorte a todos.